Querido, boa noite, você que nos acompanha pela internet. É um prazer estarmos juntos nessa oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor juntos e declarar a grandeza, a majestade do nosso Deus. Eu queria junto com você, num só corpo, adorar ao Senhor. Vamos cantar louvores a Ele. Aleluia. Declare assim, querido. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Oh, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, oh, oh. Querido, nesse momento você tem a oportunidade
de entregar os seus dízimos, entregar as suas ofertas. As contas da igreja, o QR Code estará sendo projetado no seu smartphone, na sua TV. E você tem a oportunidade de adorar o Senhor com os seus bens nesse momento. Aleluia! Você é livre e tem liberdade nele para adorá-lo com os seus bens nesse momento. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de
Que bom que você está conosco. É um privilégio chegar até você através desse instrumento chamado YouTube, canal do YouTube da Igreja Batista Marapendi. Nós estamos aqui, então, para cultuarmos a Deus, né? Como nós já fizemos aí, cantando louvores, acompanhando os louvores, a ministração da banda de louvor aqui da Igreja Batista Marapendi, cujas vidas que compõem essa banda, nós somos muito gratos a Deus por cada um que tem se esmerado por fazer e entregar o melhor ao Senhor. Enquanto nós estamos em culto, em qualquer parte desse culto, você pode dizimar, ofertar, se assim desejar, sempre fazendo isso com muita alegria no coração, com gratidão a Deus, jamais por constrangimento, tá bom? Nós estamos aqui já no terceiro domingo pensando numa minissérie sobre o avivamento. E nós temos usado um texto que é um texto baseado em Abacuque 2:14. Abacuque 2:14, Abacuque é talvez um livro que fala sobre a necessidade do avivamento, né? E como é que uma vida que está entregue nas mãos de Deus reage às adversidades da vida. Ele também fala aqui da necessidade de que Deus avive a sua obra no meio do povo, no meio de cada um de nós. Ele fala de que o justo viverá pela fé. Ele diz que está escrevendo, Deus fala para ele escrever a visão em tábuas grandes, né? Alguns dizem que aqui começa a história do outdoor, está lá em Abacuque 2, verso 2. Então, nós estamos aqui diante de um livro, como outros da Bíblia, mas um livro particularmente fascinante quando pensamos nessa temática sobre o avivamento. Enquanto você abre, então, a sua Bíblia em Abacuque 2:14, nós vamos ver também um trecho de Jonas, ou também citar um trecho de Atos 2. Eu quero, então, convidar você a colocar no chat o seu pedido de oração, aquilo que vai no seu coração, que você quer apresentar como uma solicitação, um pedido a Deus. Neste culto, nós vamos orar logo mais ao final. Então, vamos lá, Abacuque 2:14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa ideia de que o conhecimento do Senhor, quando atinge uma plenitude, é uma expressão de avivamento, também é encontrada na formulação do apóstolo Paulo, quando ele fala em Efésios 1:17, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês, crentes, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Essa noção no verso 17, então, que fala pleno conhecimento dele, é essa noção de quando a glória enche a tudo, né? Ele está falando para uma igreja, ou para as igrejas que tiveram contato com aquela carta, cuja cópia estava em Éfeso, daí a igreja em Éfeso, e a carta a Éfeso. A ideia, então, é que tenha esse conhecimento pleno, então, avivamento na própria igreja de Jesus. Então, vamos lá, meus queridos e queridas, eu vou vou dividir esse momento aqui em basicamente 3 partes. A primeira é relembrar rapidamente o que nós falamos sobre avivamento, as marcas, os marcos do avivamento. Segunda parte é citar 2 textos correlatos que falam sobre avivamento e aí entrar na nossa questão principal hoje. O Brasil vive
uma experiência de avivamento? Então vamos lá. O que nós falamos até agora nas duas últimas mensagens tem a ver com a experiência do avivamento. Nós comunicamos aqui, falamos na primeira mensagem que o avivamento não é condicionado, ele não pode ser tracionado por nós, porque ele é uma ação deliberada do Santo Espírito de Deus. Pode ser que toda uma igreja, toda uma região, toda uma denominação esteja em jejum há anos, clamando ao Senhor com o coração aberto e sincero, mas ainda assim não quer dizer que haverá um avivamento, porque isso não depende da gente, depende tão somente da ação de Deus. E quando Deus quer agir, meu querido e querida, ele faz isso preferencialmente com a gente, mas também muitas vezes até mesmo sem a gente. Quando a igreja se recusa a ser instrumento das mãos de Deus, e há uma questão que para Deus é urgente, não pense você que a urgência de Deus vai voltar para o escaninho da mesa celestial para que em um outro momento as coisas aconteçam. As coisas vão acontecer sem a igreja. E é a igreja que vai para o escaninho da mesa celestial. Então, ele não é condicionado, como nós falamos na primeira mensagem, tampouco ele precisa vir acompanhado de algum tipo de sinal, de prodígio, de alguma coisa muito chamativa. Às vezes, e por vezes, os avivamentos aconteceram sem esses sinais especiais, coisas que o valem. Nós falamos aqui de alguns avivamentos da Bíblia que tiveram sinais, nós falamos de outros avivamentos aqui, citamos, que não tiveram sinais. Hoje, vamos até citar um pouquinho mais vagar, o avivamento de Nínive, que não teve sinal nenhum, só teve ameaça de uma destruição na boca de um profeta que era muito eloquente. Na segunda mensagem, nós falamos que o avivamento tem Bíblia, tem palavra de Deus. E essa Bíblia está ou na gênese do avivamento, ou seja, as pessoas começam a se voltar para a Bíblia, e aí Deus vem e sopra o seu espírito e traz o avivamento, ou está no final do processo. Às vezes Deus vem e sopra o espírito do avivamento, e aí as pessoas vão para a Bíblia. Avivamento sem Bíblia não é avivamento. Ou no início, ou no fim, ele está ali presente. Nós falamos aqui, por exemplo, na mensagem anterior, sobre o grande avivamento acontecido em Samaria, através de Filipe, o diácono, né? Que era usado por Deus. Ele também fez alguns sinais, mas muito mais do que isso, Deus soprou o seu espírito naquela região de Samaria, e as pessoas se convertiam aos montões na pregação que Filipe fazia. E nós falamos também que o avivamento resulta em transformação pessoal e também social. Lembrando que avivar é tornar vivo de novo, né? Ou tornar vivo. Então, o que acontece com o avivamento? Ele ocorre tanto com crentes que, de algum momento, de alguma forma, chegaram a uma certa estagnação pessoal na sua relação com Deus. E quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando dessa volta daquele primeiro amor, a volta de uma dedicação, de um compromisso maior com Deus. Mas também podemos falar de pessoas não crentes, melhor dizendo, que são pessoas que precisam ser avivadas. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2 que a gente estava morto. Ele fala isso em Romanos também. 3, 23, 6, 23,
esse paralelo aí, ele fala sobre o nosso estado é estado de morte. Então, se Deus vai agir na gente quando nós não somos crentes ou não éramos crentes, se Deus iria agir em cada um de nós, era então tornar vivo, avivar. Tem esses dois aspectos para nós. Então, hoje eu queria falar um pouquinho com você e citar dois casos de avivamento que são e traçar uma questão de marca, né? E pensar aí, a partir então desses dois casos, na questão do Brasil, se ele passa ou não por um avivamento, né? Vamos lá? Então, o primeiro, mais conhecido, é o do Pentecostes, né? Então, depois da experiência da descida do Espírito Santo, da democratização do Espírito Santo, quando ele é espargido sobre todos aqueles que creem em Jesus, a partir daquele momento aí do Pentecostes. Então, quando acontece esse ato, cumprida a profecia de Joel 2:28, quando acontece esse ato, naquele momento, Pedro, então, começa a pregar, logo em seguida, começa a pregar, e ao longo da exposição que ele faz, ele anuncia Jesus Cristo e também faz uma severíssima denúncia àqueles que eram judeus e que haviam crucificado Jesus algumas semanas antes. Neste momento dessa pregação, acontece uma coisa bem interessante, porque as pessoas, isso é registrado em Atos 2:37, perguntam a Pedro, elas apelam ao pregador: o que faremos? O que faremos? O que cabe a gente fazer? Então, em vez do pregador fazer o apelo, o auditório fez o apelo ao pregador. Diga a gente o que é que nós temos que fazer, desculpa, que nós faremos. E essa foi uma diferença, e é uma diferença abissal, porque aonde sopra o vento do avivamento, as pessoas vêm perguntando aos crentes o que é que eles têm que fazer. Esse é um grande sinal, embora não tenha nenhum tipo de prodígio, é um grande sinal de que está acontecendo um avivamento. O segundo texto é o texto de Jonas, né? No capítulo 3, os versos 5-8, fala que após a pregação de Jonas, né, ele se recusa a pregar em Nínive, com as suas razões, e por causa das suas razões, ele foge, Deus o reconduz, ele, dentro de uma situação bem complicada, lá em Jonas capítulo 2, ele ora, e aí Deus, então, encaminha ele para Nínive, ele vai e prega uma mensagem raivosa, anunciando a destruição da cidade e tudo mais. Só que acontece uma coisa inesperada. A capital desse império, que não era o império voltado para Deus, aliás, era o império que tinha traços de sadismo no trato dos povos capturados e também do povo de Deus quando capturado. Essa capital, ela se converte do menor até o maior. Ela se converte e sinaliza a conversão até mesmo nos bichos do campo e nos pets. O rei manda, então, que todo mundo se viste de pano de saco, inclusive os animais, atestando e sinalizando para um ato de humilhação perante Deus, dizendo que eles estavam esperando que Deus, então, caso fosse possível, tivesse misericórdia deles e se arrependesse do mal que tinha dito que faria. Então, veja, eles simplesmente vão lá, e isso que é uma coisa muito chocante nessa história. Eles vão lá, Jonas vai lá, prega, e após a pregação, eles ficam fora da cidade esperando o juízo de Deus e fogo do céu e consumir a todos, como se fosse uma reedição de Sodoma.
E ele fica esperando isso acontecer, não acontece absolutamente nada disso, porque todo mundo se converteu. Houve um avivamento em Nínive. E qual é o sinal? Houve uma conversão genuína de toda aquela cidade, de toda aquela capital do Império Assírio, de toda aquela geração. Vamos lá? O que é que isso tem a ver com o Brasil? Será que nós estamos diante de um avivamento? Houve um crescimento evangélico nas últimas décadas muito exponencial. E para esse crescimento exponencial, alguns dizem que isso é fruto de um avivamento, de que Deus estaria produzindo um avivamento aqui neste país. Agora, vamos pensar com calma. Será que há ou está acontecendo um avivamento mesmo? Então, deixa eu destacar algumas coisas para você pensar. A primeira delas, você pode apontar com essa elevação do número de evangélicos no país, membros de igrejas evangélicas, você pode apontar uma melhoria nos casos de corrupção, ou seja, nós temos menos corrupção no país. Você pode apontar uma melhoria na transformação social, ou seja, o Brasil caminha cada vez mais, por causa dos evangélicos, para uma igualdade social, ou pelo menos para a erradicação da miséria, ou daqueles que vivem em estado de miséria absoluta. São os evangélicos. Quando nós falamos, quando a ONU, quando a Oxfam fala, então, de que o Brasil saiu do mapa da fome, ele sai do mapa da fome, a ONU e a Oxfam, que é essa organização que trata da fome no mundo, eles falam e atribuem essa saída do mapa da fome aos evangélicos. Então, meu querido, primeira coisa, se não há transformação social, se a sociedade como um todo não melhorou, se nós continuamos tendo assaltos, homicídios, e se o número de feminicídios aumentou, apesar de ter aumentado o número de evangélicos no país, então, avivamento nós não temos. Segunda coisa, você percebe nesses evangélicos, nesse crescimento, um aumento da cultura bíblica, do conhecimento dos textos bíblicos, narrativa bíblica? Ou parece a você que tem evangélico que não sabe nada de Bíblia? Eu já contei uma vez a minha experiência com uma pessoa que não que estava há 2 anos numa igreja evangélica, dessas que oferece passe espiritual, evangélico, não espírito, mas evangélico, né? Porque você senta lá com a pastora para ter uma revelação sobre a sua vida. Então a pessoa busca isso, e que essa pessoa, 2 anos frequentando sistematicamente uma igreja evangélica, esta igreja em tela, né? Ela acabou, ela não conhecia nem a parábola do filho pródigo. Se eu te contar que em 2018 eu fui abordado por pessoas na internet dizendo, primeiro, que Jesus tinha uma espada e que ele andava com a sua espada, andava armado. E segundo, que era importante que fosse dado carta branca para as forças policiais para fazer o que quisessem fazer no espaço público, a fim de coibir a violência, uma vez que, no tempo de Jesus, o Império Romano fazia o que queria no espaço público e eles conseguiram evitar a violência porque não tinha assalto quando Jesus
perambulou aqui por esse mundo, tabernaculou, como diz o Evangelho de João, o quarto evangelho na ordem canônica, então que Jesus andou numa terra segura. E eu falei, olha, vocês estão muito enganados. Que Bíblia é essa que vocês leem? Porque Jesus conta a parábola do bom samaritano, por exemplo, ele fala que um homem foi assaltado. Coisa comum naquele tempo. Jesus fala de insegurança. Então, isso está na ambiência das pessoas que conviviam com Jesus. E não só isso, meu querido e querida, Jesus nunca andou com espada. Não faz sentido o príncipe da paz ser um caque palestino naquela época. Então, perceba, meu querido e querida, que em vez de ter Bíblia no início ou Bíblia no final, nós não temos Bíblia em parte nenhuma. Então, o que nós temos visto não é um avivamento, é um crescimento das igrejas evangélicas, é um crescimento do movimento evangélico. Nesse crescimento, há gente se convertendo, há gente se convertendo, mas há muito mais gente fazendo adesão a um grupo social, àquela comunidade de fé. Isso porque se usa estratégias para poder fazer essa adesão. Se usa mecanismos que vai desde da programação neurolinguística no púlpito da igreja até mesmo a adoção de células que, na verdade, elas produzem comunhão entre as pessoas, mas não produz conhecimento bíblico. Então, nós temos uma geração de pessoas banhadas no batistério evangélico, né, vamos dizer assim, mas sem o banho do Santo Espírito. Então, são pessoas evangélicas, mas muitos deles, infelizmente, não são do Evangelho. Nós falamos já da transformação pessoal e social, e que às vezes não há nem arrependimento, nem conversão. Nós falamos já da questão da falta de conhecimento bíblico. Nós falamos também dessa noção de que se usa mais estratégias, né? Então, veja, o avivamento não é condicionado, ele não vem por estratégias. Aliás, ele independe delas. Você pode usar a coisa mais retrógrada do mundo, manter o estilo mais tradicional do mundo. Se vier o avivamento, meu querido e querida, não tem nada, nenhuma estrutura que impeça que ele aconteça. É uma bobagem pensar que precisa ter um modelo novo de eclesiástico para poder, então, facilitar as coisas para o Espírito Santo. Aliás, esse é o problema de boa parte dos meus colegas pastores e pastoras, que acham que precisam fazer alguma coisa para facilitar a vida do Espírito Santo. Olha, Deus, nós vamos ajudar o Senhor, porque está meio difícil aqui. Como se isso fosse possível, plausível e até mesmo desejável da parte de Deus. E eu acho que também tem um outro problema que eu quero destacar, que é a herança da concepção de avivamento que nós temos aqui no Brasil. Que é uma herança devedora dos grandes avivamentos, chamados avivamentos do século XVIII, com Jonathan Edwards, George Whitefield e John Wesley. Só que o Wesley, aí sim eu considero uma ação avivalista, né? Mas o Whitefield, embora tivesse conversões, e o Jonathan Edwards, né,
tivessem muitas conversões, as conversões elas eram produzidas por um mecanismo de medo e culpa que era utilizado nas pregações, nessas cruzadas, e que as pessoas, centenas, milhares, se reuniam para ouvi-los, e quando os pregadores começavam a pregar, eles estavam anunciando um Deus irado, e começavam a anunciar e a tentar mensurar como seria cair nas mãos de um Deus irado e o sofrimento que seria impingido, a tal ponto que as pessoas começavam a imaginar esse tipo de coisa e começavam a se contorcer de dor. Tamanho nível da sugestão empregada. Ora, diante disso, você faz um apelo para que as pessoas, vocês querem viver isso daí? Não, lógico que não. Nós queremos Jesus. Mas não querem Jesus por um motivo certo. Não reconhecem o sacrifício de Jesus, não amam a Jesus, só estão com pavor de um Deus irado e com pavor de um inferno. E correr do diabo, meu querido, nem sempre leva você aos pés da cruz. Porque se você corre do diabo com o olho nele, olhando para trás, você não sabe discernir o que está à sua frente. E às vezes você faz uma inclinação aqui e vai parar muito longe da onde está a cruz de Cristo. O caminhar do cristão, da cristã, é o caminhar olhando para a cruz de Cristo e resistindo ao diabo quando ele vem tentar a cada um de nós. A resistência é a esse que está ao nosso derredor, como disse lá em 1 Pedro capítulo 5, falando que procura a quem tragar. Bramando como leão, procurando a quem tragar. Então, essa é a visão. Nós não estamos aqui de olho no diabo. Quem olha muito para o diabo acaba se confundindo com ele. Nós estamos aqui para olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, segundo Hebreus 12, versos 1, 2 e 3, fala sobre isso. Então, esse movimento avivalista do século XVIII, ele trouxe um problema para a gente, porque esses homens estavam pregando a conversão, anunciando um Deus irado, ou seja, se livrem desse peso quanto antes, e não anunciando, então, o amor de Deus, e fazendo uma coisa que era uma coisa tremendamente preocupante e até mesmo que nós devemos rechaçar. No caso de George Whitefield, ele dizia, por exemplo, ele defendia a escravidão e dizia que a escravidão foi uma bênção de Deus para a população negra, porque assim ela pôde ir para a América e ter contato como escravos com famílias cristãs, evangélicas, e a partir disso conhecer o Evangelho de Jesus e serem salvas. Que a escravidão foi a bênção de Deus, né, para que eles conhecessem o Evangelho. Meu querido e querida, que tipo de avivamento é esse que não produz transformação social, que não questiona as estruturas de impiedade, que não questiona a escravidão, que agora há pouco tempo mesmo a ONU estabeleceu como o pior transtorno, o pecado, o pior erro da humanidade, não é só da humanidade. O transporte de populações inteiras atravessando o Atlântico para vir para as Américas e também para a Europa, para serem escravizadas por pessoas brancas e que tinham poder aquisitivo para comprar essa mão de obra escrava. Então, meu querido e querida, essa dívida com esse avivamento moralizante, mas não redentivo, apelativo, mas não amoroso, essa dívida, né, esse acompanhamento, esse olhar
carinhoso para essa experiência, também cadencia uma forma de avaliação do que acontece no Brasil e que não é avivamento. Porque a desigualdade social continua acontecendo. Ora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Onde é que estava a voz da igreja evangélica quando se mexeu novamente na Previdência Social? Onde é que estava a voz da igreja evangélica quando se mexeu nos direitos trabalhistas? Quando isso acontece, meu irmão, minha irmã, e a igreja se cala diante da injustiça que continua a imperar e aumentar na sociedade onde essa igreja crescente está, então, o que nós estamos vendo crescer é o número de adeptos, mas não o evangelho. Porque o evangelho há arrependimento e conversão, tanto do indivíduo quanto da sociedade. Se houvesse um avivamento, a sociedade como um todo estaria arrependida pela desigualdade que ela pratica, que ela estimula e que ela tanto quer pautar em suas leis. Não, meu querido e minha querida, nós não vivemos um avivamento Brasil. E sim, meu querido e minha querida, nós precisamos orar para que esse avivamento chegue. Quando vai chegar, não depende da nossa oração, mas é de bom tom e cabe a cada um de nós orarmos para que ele chegue. Amém? Nós vamos orar. Espero ter colocado seu pedido de oração aí. Na descrição desse culto, há um meio de contato conosco, né? Através do e-mail, também através do WhatsApp. Você pode nos chamar para conversar, tirar alguma dúvida, comentar alguma experiência que corrobore, ou até mesmo que seja contrária à tese que foi defendida aqui, baseado, logicamente, naquilo que a Bíblia aponta como um avivamento genuíno, tá bom? Vamos orar? Ó Deus querido, nós oramos pedindo para que haja um avivamento genuíno e real no nosso país. Que esses grilhões da impiedade, da injustiça social sejam quebrados e que teu povo, e esse povo como um todo, se renda aos teus pés e passe a praticar aquilo que é justo. Ó Deus, nós oramos pela paz no mundo, pedimos para que o Senhor ajude a cessar as guerras, as hostilidades. Oramos, Senhor, pela situação climática. Ajuda-nos, Senhor, a despertar cada vez mais a consciência de que nós somos mordomos do Senhor para cuidar desta criação. E, ó Deus, nós pedimos que o Senhor olhe para cada pessoa que esteve conosco neste culto e que fez e colocou o seu pedido de oração no chat, ou que, mesmo não colocando, que apresentou esse pedido agora ao Senhor. Que o Senhor visite, atenda, segundo a tua soberana vontade. Nós também oramos por cada pedido de oração que nós temos feito como igreja a partir da agenda de intercessão. Ó Deus, fala ao nosso coração, fala a cada pessoa por quem nós oramos, visita cada um, é o que te pedimos em Jesus. Amém. Meu querido e querida, uma ótima semana, paz e bem.